Direções de Deus para grandes obras. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 4, está escrito assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Presta atenção em algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus cumpriu uma profecia que foi anunciada pela boca de Jeremias. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ela não volta vazia. O que Deus falou vai se cumprir. Podem passar dias, semanas, meses e anos. Passam céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Elas vão se cumprir na nossa vida. Agora a pergunta é: quais foram as palavras que nós dissemos a Deus e não honramos? Quantas pessoas estão sofrendo porque têm sido negligentes no tocante a honrar votos que fizeram a Deus, compromisso? Deus, o Senhor mudar minha vida, Deus, o Senhor me libertar, Deus, o Senhor me curar, Deus, o Senhor transformar, Deus, e Deus fez a parte dele. E a pessoa está enrolada num monte de desculpas, e a sua vida vai piorando e vai continuar piorando, enquanto ela não se posicionar. Deus leva muito a sério palavras empenhadas. Aí, detalhe que a Bíblia diz aqui que Deus despertou o coração de Ciro para registrar por escrito. E você vai ver a importância disso. Numa transição de reino, está registrado. Escreva o que Deus está falando com você. Anote as direções que Deus lhe dá. Nós fazemos projetos de vida, escrevemos para trazer à memória aquilo que Deus falou conosco. É importante registrar o que Deus está falando. O verso 2 diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Presta atenção que Ciro não diz: eu sou bom. Tem gente que acha que é muito bom. Ciro não diz: eu sou o poderoso, sou rei dos maiores reinos da terra, eu domino. Num estalar de dedos. Quem já ouviu falar de Nabucodonosor? Nabucodonosor era um rei poderosíssimo. De repente, a soberba encheu tanto o coração dele que Deus mostrou que sem a graça de Deus, quem ele era? Como um animal do campo. Foi viver no meio das feras. Irmãos, tem gente achando que se garante no diploma que tem, no salário que tem, na sua posição dentro de uma empresa, no status que adquiriu diante da sociedade, na beleza do seu corpo, nas conquistas que são dignas de reconhecimento. Mas a glória é de Deus, porque se Deus remover a graça dele, não fica diploma, não fica salário, não fica empresa, não fica status, não fica posição, não fica corpo de pé, não fica nada. Quantas pessoas já tiveram o que eu e você temos hoje? Quantas pessoas já ocuparam posições que nós estamos ocupando hoje, e até maiores que as nossas, mas exaltaram o coração e acharam que eles por si mesmos, e perderam tudo. Ciro diz assim: tudo isso foi Deus que deu, e é para a glória dele. Deus nos dá, mas ele sempre vai dar algo que a gente tenha coragem de devolver para ele. Abraão teve 2 filhos. Qual o nome dos 2 filhos de Abraão? Alguém sabe? Isaque e Ismael. Qual dos 2 Deus deu a Abraão? Isaque. Ismael, quem foi que deu a Abraão? Agar, não. Mas não, a Sara. Porque foi a Sara que mandou Abraão deitar com Agar. Foi a Sara que deu permissão para Abraão entrar num relacionamento que trouxe confusão e destruição para sua casa. Mas Deus, quando foi pedir algo a Abraão, e foi pedir um filho, primeiro que Deus dispensou Ismael e mandou para longe. Porque Agar e Ismael exaltaram o coração e começaram a se levantar contra Sara e Isaque. Segundo, que quando Deus vai pedir um filho a Abraão, Deus não pede um filho qualquer, e Deus não pede Ismael. Deus pede quem? Isaque. Sabe por quê? Porque Deus vai pedir para você e para mim aquilo que Ele nos deu. Tem gente pagando de gatão, de gatona com aquilo que Deus deu por graça, bondade e misericórdia dele. E Deus já pediu de volta faz tempo, e a pessoa está endurecendo o coração. Cuidado, para não ficar tarde demais. Deus me deu um chamado, Deus me deu uma honra de falar em nome dele. Se eu achar que eu faço alguma coisa pela minha capacidade, Deus remove a graça dele e eu não falo mais uma palavra. Reflita hoje o que você está fazendo com tudo que Deus te deu.
com seus dons, sua capacidade, seu ministério, sua instrução. Deus te deu capacidade de estudar, inteligência, sabedoria, com a sua família, com seus filhos, com seu casamento, com tudo o que você está fazendo com o que Deus te deu. Há pessoas que Deus há muito tempo já tem falado: me entrega isso aqui, coloca isso no meu altar. E a pessoa fica irritada. Ciro não. Ciro disse: Deus me deu e é tudo para Ele. E é para edificar um templo para Ele. 3. Quem pertence ao povo de Deus, chegou alguém aqui que pertence ao povo de Deus? Volte a Jerusalém. Irmãos, Deus está falando com a gente, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de voltar àquele prazer de servir a Deus no ajuntamento. Jerusalém, que é base ministerial, é base cristã. Jesus fala aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quantos de nós precisam voltar ao primeiro amor, precisam voltar à humildade, precisam voltar à simplicidade de não querer dizer eu sei tudo, eu acho, eu, e dizer Deus, é Ele quem sabe. Deus está mandando todo mundo sair, porque quer queira que não, por mais que eles estivessem num período de cativeiro na Babilônia, cada um foi se adaptando com o cativeiro. Vou falar uma coisa para vocês: sabia que pecado acostuma? Quem já sabia que pecado acostuma, diga eu sabia. Você acha que uma pessoa que estava dentro da igreja hoje está usando droga foi do dia para a noite? Uma pessoa que estava dentro da igreja hoje está prostituindo, adulterando, foi do dia para a noite? Uma pessoa que estava dentro da igreja hoje está envolvida em ocultismo, porque foi do dia para a noite? Pecado acostuma. Cuidado com aquilo que você tolera, porque aquilo que você tolera que não é de Deus, em conversas, em alianças, em relacionamentos, em uma série de coisas, vai se tornar daqui a pouco uma prática. Começa só tolerando. Sabe aquela história do não tem nada demais? E daqui a pouco é aquilo que está governando a pessoa e ela nem percebeu. Isso é seríssimo. Quem pertence ao povo de Deus, volte. É tempo de voltar a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor. Essa noite eu creio que Deus vai levantar corações, vai reconstruir templos, vai restaurar altares, vai restaurar famílias. Eu creio que é uma noite, que é um tempo. Deus está falando já 2 semanas com a gente nesse assunto. É tempo de restauração de vidas, em todas as áreas. Reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que seu Deus esteja com vocês. 4. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então a primeira coisa que a gente já viu, Deus levanta Ciro para abençoar o povo, para levar o povo de volta a Jerusalém. E mesmo tendo liberação de Deus, palavra de Deus, presença de Deus, que o seu Deus seja com eles, tem oposição. O diabo vai enviar adversários, vai tentar atrapalhar. Não é porque nós estamos fazendo a coisa certa que nós não vamos ter dor de cabeça ou problema, mas é porque estamos na palavra que nós teremos Deus garantindo a nossa vitória. Agora cuidado, porque uma das estratégias do inimigo para tentar parar o povo judeu, quando eles estavam restaurando Jerusalém, era fazê-los olhar para o entulho. Diga comigo, entulho é perigoso. O que é entulho? Entulho é o quê? Sujeira, resto de obra, pedaços de coisas que foram quebradas. Todos nós carregamos ao longo da vida entulho. Essa semana eu estive no Rio de Janeiro com o Zé Paulo, Sandrinha e a pastora Angélica, nós 4. Quando nós chegamos em Cabo Frio, nós chegamos a ver alguma placa? Vocês viram placa Cabo Frio ali? Não, eu também não. Mas a hora que eu vi a praia de longe, o que eu falei para vocês? Essa praia é Cabo Frio. Ah, pastor, já esteve aqui já? Quanto tempo? Ah, eu devia ter uns menos de 10 anos eu tinha. 9, 8, 7 anos. Eu sou bem novo, bem jovem. Obrigado, Marisângela. Mas já tem um tempinho. Ele falou, pastor, mas você lembra? Eu falei, lembro. Porque eu vivi algumas cenas aqui que não foram agradáveis. E eu lembro delas. Mas elas não me incomodam e não doem mais. Elas são o entulho removido da minha vida. O problema seria se quando chegasse lá eu travasse. Não quero entrar nessa praia. Essa praia me traz lembranças. Não, eu vou parar minha vida por causa dessa praia. Não, acabou a viagem, vamos voltar por causa dessa praia. Tem gente que por estar olhando para o entulho, está pondo a perder o melhor de Deus na sua vida.
Tire, falei disso domingo passado, quem lembra? Tire os olhos do entulho. Quem coloca os olhos e o coração no entulho está se auto-sabotando e acha que está se protegendo. Existem marcas na nossa vida que fazem parte da nossa história e isso não dá para mudar, não dá para voltar lá atrás e mudar. Mas somos nós os responsáveis por dizer, isso não vai mais me machucar. Eu vou me lembrar que eu superei isso. Eu vou continuar vivendo o que Deus tem para mim. Eu continuo focado na obra completa, na restauração, na reconstrução, no levantar, no ampliar da obra que Deus estabeleceu na minha vida. E não é porque ao longo do caminho tiveram marcas que eu vou parar aqui. Quem está entendendo? O povo parou por causa do entulho. Em Neemias 4, no verso 6, diz que o coração do povo unido, inclinado a trabalhar, levantou o muro até a metade rapidamente. Mas no verso 10 diz que por olharem para o entulho, há muito entulho, eles desanimaram. Cuidado, o entulho vem tentar desanimar você e fazer você abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Diga, eu sou livre do entulho. Aí a gente vai continuar aqui no Esdras, capítulo 3 agora. Pare de olhar e valorizar o entulho. Valorize a obra de Deus em sua vida, hein? Esdras 3, eu vou ler na NVI, que é a minha versão, uma das versões que eu tenho aqui na minha Bíblia. Do verso 1 ao 3, está escrito assim, ó. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o quê? Bem forte, começaram a construir o quê? O altar de quem? Do Deus de Israel, para neles sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base, e neles sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã, como os da tarde. Presta bem atenção, no verso 1 diz que eles chegaram como se fossem um só homem. Guarda isso, unidade. Diga comigo, unidade e direções para grandes obras. Nós vamos falar disso hoje. A mensagem é direções de Deus para grandes obras. Mas esse povo que volta da Babilônia está tão unido, está tão feliz pela oportunidade da restauração, pela oportunidade de tornar novo aquilo que foi destruído ao longo do caminho, de salvar aquilo que estava perdido. E irmãos, esse é o projeto de Deus. Jesus disse, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava o quê? Perdido. Por que Jesus quer salvar o Rogério, pecador? Não era mais fácil criar um novo, perfeito? Nós lidamos muitas vezes de uma forma descartável. Não serve mais, eu descarto. Não serve mais, eu troco, eu quero um novo. Não serve mais. Homem gosta de carro, tem mulher que também gosta, mas o homem gosta de carro. Gosta ou não gosta? 90% dos homens gostam de carro. E qual que é o melhor carro? É aquele que a gente ainda não tem, é o próximo que a gente vai comprar. A gente está feliz com o que a gente tem, mas a gente já está de olho naquele que vai ser melhor do que o que a gente tem. Quantos homens aqui estão nessa aí comigo? O homem tem isso aí. Aí eu olho assim na garagem, eu falo assim, Deus é bom, me abençoou com a máquina dessa. Aí passa uma outra assim, manobrando na garagem, fala assim, nossa, mas aquela ali, hein? Deus me livre da inveja, mas... Às vezes eu brinco com o Rogerinho, com a pastora, chego no shopping, em algum lugar, aí vejo um carro e falo assim, Rogerinho, acho que o papai se adaptaria dirigindo um daquele, hein? Acho que não teria dificuldade de adaptação com um carro daquele. Homem gosta. Mulher é um bicho diferente, né? Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou me lascar. Mas já que eu falei do homem, alguma coisa eu tenho que falar, né? Eu tenho que ter um motivo para me lascar. Porque eu sou besta. Mulher gosta de ver outra mulher. Enquanto o homem chegou lá o Zé Paulo com um carrão, falou, carrão, hein, Zé? Mas eu estou de olho com um carro daquele, não quero nem o dele, eu quero um daquele. A mulher olha e fala assim, por que a Sandrinha tem um carro daquele? Olha a unha dela. Com um carro daquele eu usava aquele vestido, aquele sapato. Aí outra fala, você viu que ela emagreceu? Não emagreceu tanto não, num carro daquele eu ficava magrinha também. É que o carro é alto, você só vê do pescoço para cima. Mulher olha para mulher ou não olha, gente? Olha. Homem olha para coisas
mulher olha para pessoas. Só que até o momento em que isso não atrapalha a gente viver a nossa realidade, está tudo bem. O problema é quando a gente quer ser quem Deus não nos chamou para ser. Deus tira Israel da Babilônia. Deus tirou Israel de onde? Mas quer resetar. Eu preciso mudar a mentalidade desse povo. E como é que começa isso? Levantando um altar. Levantando um altar. Altar é lugar de aliança. Altar é lugar de entrega. Por que começam levantando altares? Porque altar é o melhor lugar para a comunhão dar certo. Altar é o melhor lugar para as coisas fluírem. Por quê, pastor? O senhor está puxando a sardinha para o lado da igreja? Não. Porque em primeiro lugar, altar é lugar do quê? Alguém sabe? Para que serve o altar? É lugar do quê? Entrega. É o lugar onde se ia oferecer a Deus. Entrega. Então se eu entrego, eu cheguei de mãos cheias diante do altar e entreguei e fiquei de mãos, é lugar de se esvaziar. Altar é lugar em que eu ofereço para uma glória que não é minha. A glória é de quem? Então, vem aqui, Zé Paulo. Eu e o Zé Paulo podemos vir junto para o altar. Vem aqui. Por exemplo, eu e o Zé Paulo temos diferença. Temos ou não temos? Além da idade. Várias outras. Aí o que acontece? A gente tenta conviver, mas vamos esbarrar em algumas coisas. Ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra e tal. Aí como é que Deus resolve essa equação? Ele faz os dois irem para o altar. Porque quando a gente chega diante do altar, os dois se esvaziam. Os dois entregam o que têm e o que são. E os dois aqui vão invocar a Deus. Já não é a si mesmo. Os dois aqui já não falam de si mesmo, mas falam de... E falam com... E se derramam diante de... E agora não aparece quem é o Rogério ou quem é o Zé Paulo, mas aparece o Senhor se manifestando ao Rogério e ao Zé Paulo. E quando o Rogério e Zé Paulo voltam do altar, eles voltam diferentes, porque aquilo que Deus falou os conectou. Quem está entendendo? Olha para o casal, coloca aí, obrigado Zé. Olha o que eu preparei aqui para o casal. Olha que interessante isso aqui. Direção de Deus para grandes obras na família. Alguém quer uma família abençoada? Deus, marido e esposa. Quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe estão um do... Quanto mais longe o casal está de Deus e do altar, mais longe ficarão um do outro. Mais os dois terão atrito. Mais os dois discordarão. E discordar é normal. Irmão, eu sempre falo isso e repito mais uma vez. Eu não concordo 100% nem comigo. Na verdade, eu devo concordar comigo 60%. Ou 70%. Porque eu tenho que ser otimista comigo mesmo. Porque na verdade, se for olhar mesmo, eu devo concordar comigo uns 50%. Sabe aquela coisa de uma bola fora e uma dentro. Acertei essa. Ih, agora errei a mão. Agora acertei, graças a Deus. Já fico vigiando. Errei agora. Mas alguém se identifica? Então a gente vai para o altar. Diminui o nosso eu. Joga a carne para queimar no altar. E deixa o fogo do Espírito mudar quem nós somos. O casal, quanto mais longe está um do outro, quanto mais longe está de Deus, mais longe do altar de Deus, de amar a Deus, de servir a Deus, de viver a palavra de Deus e não os seus próprios argumentos, mais longe ficarão um do outro. Por isso que diz assim, eu não sei o que, a gente não bate, a gente não tem sintonia, a gente não combina, a gente um monte de coisa. Irmãos, como é que faz para Moisés conduzir mais de 2 milhões de pessoas? Como é que combina com mais de 2 milhões de pessoas? Só tem um jeito, leva todo mundo para diante do altar. Aí Moisés sobe lá para o monte, e Deus faz daquela montanha um grande altar, e o fogo desce, e ainda assim o povo se corrompe. Porém, quanto mais próximo marido e esposa chegam a Deus, quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximos estão um do outro. Quem quer um casamento abençoado? Se aproxime de Deus, se aproxime do altar. E eu não estou falando do altar, essa plataforma aqui. Eu estou falando um altar de entrega, de adoração. Sabe qual é a primeira direção de Deus para grandes obras? Põe aí para mim, por favor. Primeira direção de Deus para grandes obras: restaure o altar. Por que, pastor, precisa restaurar o altar? Por tudo isso que eu falei aqui. Deu para entender? Porque vai sair um povo da Babilônia, e se eles chegarem em Judá, com a cultura babilônica, com o jeito de viver do povo babilônico, não vai dar certo. Se eles chegarem em Jerusalém e tentarem viver segundo os padrões que eles viveram nos últimos anos, 70 anos de cativeiro, vai dar errado. Então o que Deus faz? Manda todo mundo para o altar. Levantem um altar, restaurem um altar. Abraão
nas suas peregrinações, quando Deus manda ele sair da terra dele, onde ele vai passando, ele levanta um altar a Deus de adoração, levanta um altar, levanta um altar, levanta um altar. Só teve uma terra onde Abraão não levantou altar. Quem me ouviu ministrar isso, não fale. Só quem não ouviu. Você sabe onde foi que Abraão não levantou um altar nas suas peregrinações? Alguém sabe? Alguém que tenha me ouvido, pode falar agora. Onde? Onde? Eu vi uma vozinha sozinha, falando. Quem falou? A pastora Vanessa. No Egito. O único lugar onde Abraão passou e não levantou altar. Aliás, no Egito Abraão mentiu. Abraão fez o quê? Levantou um altar para mentira. Em todos os outros lugares ele levantou um altar para Deus. Sabe o que aconteceu? O povo hebreu foi escravizado justamente onde? No Egito. Porque onde você e eu não levantamos altar para Deus, e principalmente se levantarmos um altar para mentira, ali nós seremos escravizados. Você está preparando o teu futuro para quê? Liberdade ou cativeiro? Está preparando o futuro para adoração a Deus ou para cativeiro? Onde não se levanta altar vai haver cativeiro. O único lugar, leia, o único lugar onde Abraão não levantou um altar ao Deus vivo, o seu povo, Abraão, patriarca da fé, teve o seu povo escravizado. Nós estamos sofrendo e atribuindo a um monte de fatores o sofrimento, e na verdade está faltando altar. Está faltando lugar de fogo, lugar de intimidade, lugar de entrega. Eu falei hoje de manhã para o Zé, eu vou arrancar aqueles 2 balcões lá do fundo, porque eu não aguento o pessoal sentado lá no fundo, me agonia. Lógico que eu entendo que tem gente que está lá trabalhando, servindo, não estou falando do pessoal que está ali agora, pelo amor de Deus. Eu estou falando que tem gente que tem o costume de se esconder atrás daqueles balcões. Vou arrancar tudo. Só vou deixar a porta nos banheiros, porque tem que deixar, né? Irmão, nós precisamos nos lançar e não nos distanciar. Restaure o altar. Olha quem mais restaura o altar, e eu vou fazer um paralelo entre essa situação e a de Esdras que a gente está vendo. 1 Reis 18, vamos lá. Deixa Esdras marcado que a gente já volta aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Irmãos, onde falta altar também faltará intimidade, presença, direção de Deus e até liberdade, hein? Onde falta altar na nossa vida, onde falta entrega a Deus. Irmãos, eu sou fruto do altar. Minha mãe me entregou a Deus, e no dia que eu decidi ir, no dia em que aquilo que minha mãe fez se cumpriu, ela não gostou porque eu ia para longe, mas depois ela entendeu que era a direção de Deus. Eu estou aqui hoje porque eu sou uma oferta colocada no altar. Com sinceridade, vou até fechar os olhos para você ficar à vontade. Só responda amém quem for com sinceridade. Eu sou bênção na vida de alguém aqui? Por causa de uma oferta no altar. Eu sou uma oferta no altar. Meus filhos já são oferta no altar. Eu amo meus filhos, eu sou apegado a eles. Mas o dia que Jesus soprar eles para algum canto, vai doer, eu vou chorar, mas vão na bênção de Deus. Porque não tem lugar melhor do que estar onde Deus quer que você esteja. Não estamos falando de facilidade, não é fácil. Mas é onde vai valer a pena, é onde a coisa vai funcionar, é onde a coisa vai acontecer. Irmão, essa igreja, esse ministério, é fruto de altar. Algumas pessoas conhecem porque na nossa história nós tínhamos uma vida bacaníssima, estava no auge. E Deus falou, tem coragem de entregar isso aí? Não foi fácil, mas dissemos, temos, Senhor. Vai custar. Nós vamos para o altar. Nós entregamos e recomeçamos. E tem hora que às vezes, irmãos, dá vontade de chorar. Só pensa aqui comigo, imagina comigo. Imagina um dia você chegar na igreja e o pastor chegar e falar assim, não vou nem dar exemplo com nenhum nome aqui, Deus me livre. Chega aqui o Eustáquio. Tem nenhum Eustáquio aqui não, né? Graças a Deus, então a gente muda o nome. O Eustáquio chega, eu olho para ele e falei, Eustáquio, no final do culto eu quero falar com você. Falei tudo isso hoje de manhã. Aí ele olha para mim, ok pastor, ou aviso a equipe, fala para o Eustáquio, quero falar com ele. Acaba o culto, Eustáquio, você é uma benção. Eustáquio, como você nos ajudou. Você serviu, você participou das coisas, evangelizou, ganhou almas, participou de mutirão, entregou suas ofertas, dízimo, primícia. Você intercedeu com a gente, você fez um monte de coisa. Que bênção, Eustáquio. Mas queria te dizer uma coisa, a partir de quarta-feira, não vem mais aqui não. Teve gente que fez assim, como?
Não vem mais aqui não. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Não, Eustáquio, sabe o que é? Eu estou sentindo aqui que é um novo ciclo de Deus para a igreja aqui. E você não está nesse novo ciclo não, então é melhor você procurar uma outra igreja. E não vem mais aqui não. Porque assim, não vai dar certo. Vê um outro lugar para você congregar. Como é que você se sentiria se fosse o Eustáquio? Quem ficaria feliz? Diga eu. É assim que a gente se sente quando alguém diz assim, pastor, estamos indo embora. Por quê? Porque a gente sentiu que a gente tem que ir. Só é invertido. A pessoa decidiu que a gente, pastor, você não serve mais para ser o meu pastor. Essa igreja não serve mais para ser minha igreja. Imagina se eu falo, Rafa, você não serve mais para ser ovelha minha. Vai embora daqui, está amarrado em nome de Jesus, vai nada. Quem está entendendo? Aí às vezes a gente se arrebenta, sangrando e vai para o altar. Vai para o... Quantas vezes eu... Esse aqui ainda não chorei nele. Mas eu já sei que eu vou chorar. Quantas vezes eu chorei por você que está aqui hoje. Talvez até sem te conhecer. Para que Deus trouxesse você e restaurasse sua vida, seu casamento, sua família, seus sonhos. Quantas vezes, eu não apenas, tem muita gente aqui, se derramou, gastou tempo no altar, na intimidade, se aproximando de Deus e clamando. Deus salva mais um, e esse mais um era exatamente você. Esse mais um amanhã será o seu filho, depois de amanhã será seu cunhado, sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seu genro, sua família. Nós precisamos continuar nos chegando ao altar, porque tem fogo, tem salvação, tem restauração, mas precisa ser lugar de entrega. Entrega. Precisa continuar sendo lugar de entrega. 1 Reis 18, vamos lá. Versículo 17, 1 Reis 18, verso 17, eu vou ler na NVI. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a quem? Aos Baalins. Presta atenção numa coisa, quem não gosta que a obra de Deus avance, sempre verá o profeta de Deus como incômodo. Eu vou dizer de novo. Acabe não queria que a palavra de Deus fosse anunciada, porque ele estava em pecado. Jezabel fez a cabeça de Acabe, e agora eles estão vivendo uma vida totalmente corrompida, com idolatria e tudo que você imaginar. Deus levanta Elias e diz, vai lá e diz que eu estou reprovando isso, para o Acabe se consertar. Não quis se consertar. Tem gente, irmão, que fica aborrecido com a igreja, começa a falar mal, reclamar, porque chega aqui e não tem passadinha de mão na cabeça, tem verdade, ainda que seja dura, em amor, mas tem verdade. Aí Elias fala, não vai chover 3 anos e meio, senão, segundo a minha palavra. Acabe fala, vamos prender esse cara, traz ele de volta, não pode matar, porque se matar e ele não orar, não vem chuva, e aí nós estamos lascados. Traz ele vivo, mas traz esse cara aqui. Quando Elias decide se apresentar a Acabe, de longe Acabe vê Elias está vindo, e Acabe diz, você por acaso é o perturbador de Israel? Elias diz, eu não sou o perturbador de Israel, quem perturba Israel é você e a casa de seu pai, que se afastaram de Deus. Quem perturba, quem traz tumulto para dentro de casa, quem traz tumulto para uma empresa, quem traz tumulto para uma nação, para uma igreja, são aqueles que estão se afastando de Deus e não aqueles que estão se achegando a Deus. São aqueles que estão fugindo da palavra e não aqueles que estão ministrando a verdade, a palavra. Quem está entendendo? Só que a forma como Acabe trata Elias é como se Elias fosse o perturbador de Israel, porque Elias incomodava Acabe, incomodava o pecado de Acabe. Acabe não queria que a obra de Deus avançasse. A pergunta é, você se sente incomodado pela palavra do profeta? Cuidado, que há algo talvez na sua vida que não quer que a obra de Deus avance, primeiro dentro de você e ao seu redor. E isso é sério. Aí ele continua. Eu parei no 19, vamos no 20. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Por quê? Presta atenção, eu não li o 19. Eu vi que estava 19 ali. Elias fala assim, convoca os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Azerá, e me encontra no Monte Carmelo, que nós vamos fazer um desafio hoje. Desafio de quem é Deus de verdade. No 20 diz que Acabe convocou. 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar
para um lado e para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Na Almeida Revista Corrigida diz que Elias diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Cuidado com aquilo que divide você. Casa dividida não fica de pé. Coração dividido, altar dividido, não tem manifestação da glória de Deus. É tempo de restauração. Restaure o altar. Restaure. Aí, o que Elias faz? Versículo 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder no meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. Clamaram pelo nome de Baal da manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Vamos lá para 28. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem-se. Cuidado, principalmente jovens, que o diabo quer implantar uma cultura demoníaca da automutilação. Isso não é de Deus, isso é demoníaco. Isso não tira a dor de ninguém. Isso não preenche nenhum vazio de alma. O que está lhe faltando, Deus e pessoas que te amam podem lhe ajudar. A automutilação não trará nenhuma resposta a você, só marcas, só entulho. Se livra disso, não caia nessa. Aí vai dizer o verso 29. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: o que Elias disse? Bem forte. Elias disse o quê? Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias fez o quê? Reparou o altar do Senhor, que estava como? Em ruínas. Põe Esdras 3:1 para mim, por favor, rapidinho. Esdras 3:1. E já volta no 1 Reis 18:30. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como quê? Como quê? Unidade. O povo estava perto ou distante um do outro? Perto. Unido ou dividido? Dividido. Volta lá no Elias, 1 Reis 18:30. Olha como que Elias já começa. Então Elias disse a quem? A todo? O que ele disse? Aproxime-se de mim. Você está perto de quem? Daqueles que estão restaurando ou daqueles que estão destruindo? Daqueles que estão chegando no altar para adorar, ou daqueles que estão sendo escravos de Baal? Em Elias, ninguém se aproxima dele. Sabe por quê? Porque eles têm medo do Acabe. Se a gente se aproximar de Elias, Acabe pode mandar nos prender, a gente pode ser tido como um deles, é melhor não. Tem gente, irmão, que tem medo de expor, que ama Jesus, que foi salvo por Cristo, que é crente em Cristo Jesus. Que vergonha. Que vergonha. Mas tem gente que tem prazer de se aproximar. O que foi? Tem um povo adorando. Posso chegar perto? Vai ter vigília de oração. Posso participar? Vai ter visita, evangelismo nos hospitais. Precisa do que para ir? Eu também quero estar perto. Eu quero estar perto de tudo aquilo que traz restauração de vidas. Eu quero estar perto de tudo aquilo que traz manifestação da glória de Deus. Eu quero estar perto, eu quero estar envolvido. Quem somos nós? Aqueles que são um só com a nossa igreja, com a nossa família, com a nossa local do trabalho. Olha, eu realmente me dedico, pastor, mas eu não sou valorizado. Irmão, se dedique e seja o melhor dentro do local onde você trabalha. Se você não crescer ali dentro, hierarquicamente falando, se você não galgar posições melhores, você vai crescer internamente e Deus vai abrir uma porta muito melhor do que aquele lugar para você exercer tudo aquilo que você aprendeu e cresceu ali dentro. Mas seja um. Tem gente que é dividido com todo lugar. Elias falou: até quando vocês vão ser divididos? Coxar em dois pensamentos. Irmão, tem gente que tem prazer de sentar na mesa, que fala mal da sua igreja, que fala mal da sua casa, que fala mal da sua empresa, que fala mal. Irmão, tem gente que, irmão, eu lembro quando eu trabalhava no distribuidor da Baia, o pessoal juntava para falar mal. Quando juntava para falar mal,
educadamente, mais novinho ali, começando, dá licença, saía fora. Não vou me contaminar, não vou me contaminar, porque se eu ficar, daqui a pouco eu estou tolerando, e se eu tolerar, daqui a pouco eu acostumo, e se eu acostumar, daqui a pouco eu pratico. Quem está entendendo? Há coisas que eu e você muitas vezes fazemos, e a gente olha e fala assim: algum tempo atrás eu jamais imaginaria ter coragem de fazer isso, mas eu fui tolerando, me acostumando, até começar a praticar. Hoje é dia de libertação e restauração de altares, restaurar coração, restaurar visão, restaurar nossa alma para Deus. Chegue, para isso tem que chegar. Chega perto do profeta, chega perto. Elias está falando: chega perto de mim, chega perto de mim, porque aqui vai ter fogo. Chega perto de mim, porque Deus vai se manifestar aqui. Chega perto de mim, que vocês vão ver a glória de Deus. Irmão, chega perto, porque Deus quer mandar glória, mas o diabo quer dividir a gente. O diabo divide Adão e Eva no Éden. Para quê? Para enfraquecê-los e levá-los ao pecado e ao inferno. Mas Cristo, a Bíblia diz que Ele atraiu todos para Ele. A Bíblia diz que Cristo na cruz do Calvário nos atraiu, e todo aquele que olha para a cruz, se aproxima da cruz, é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se aproxima, porque tem salvação para mim, para você e para nossa família. É tempo de restauração. Tua empresa tem salvação, teu ministério tem salvação. Se aproxime. Mas aí a pergunta é: nós estamos nos aproximando ou distanciando? O povo voltando da Babilônia, sofreram pra caramba, 70 anos de exílio. Não espere sofrimento. Tem gente que precisa quebrar a cara para dar valor e voltar. 70 anos de sofrimento, quando volta, volta unido, agarradinho um com o outro, porque a gente não quer mais sofrer o que a gente sofreu. A gente pode aprender com a sabedoria, através da palavra, ou a gente pode aprender no meio da dor, que em nome de Jesus aqui a gente não precisa aprender com a dor, mas a gente aprenda com a palavra de Deus. Segunda direção para grandes obras, põe para mim por favor. Aproxime-se, aproxime-se de quem? Primeiro de Deus, e de quem está servindo a Deus. Quando fui escrever eu pensei: servindo ou ouvindo a Deus? E aí veio, servindo. Por quê? Porque nem todo mundo que ouve a Deus pratica o que ouviu de Deus. Nem todo mundo que ouviu Deus mandar servir está servindo. Tem gente que ouviu Deus fazer algo e a pessoa não está fazendo. E não adianta você se aproximar, porque você vai ser mais um que ouve, mas não pratica. Se aproxime de quem está servindo e aproxime-se de Deus. Essa aproximação nos leva a grandes obras. Eles iam restaurar uma cidade, e através de uma cidade iam restaurar uma nação, e através daquela nação iam restaurar um tempo de promessa de Deus. Essa é uma noite de restauração de grandes obras na nossa vida, mas para isso vamos fortalecer a unidade da igreja, a unidade do casal, a unidade dos pais e filhos, a unidade entre irmãos, a unidade da nossa cidade na presença de Deus. Aproxime-se. Nós precisamos que a nossa nação seja aproximada a Cristo, a voz profética de Cristo. Vamos seguir, versículo 31. E Elias, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Olha só, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu com as pedras ele fez o quê? Construiu o quê, igreja? Um altar. Põe para mim aí na NTLH, por favor. Olha como que diz na NTLH, o 32 em diante. Com essas pedras Elias reconstruiu. Eu gosto mais do que da palavra construiu, porque ali já tinha sido edificado um altar. Ele não está fazendo algo novo, ele está restaurando o que tinha sido perdido. Com aquelas pedras, aquelas 12 que representavam as 12 tribos, ele reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Presta atenção. Sabe o que Elias fez? As 12 tribos representam as 12 famílias. As 12 pedras representam as 12 tribos da nação de Israel. As 12 famílias de tribos. Sabe o que Elias está fazendo? O mesmo que Neemias fez. Neemias pôs o povo, cada um comprometido, lutando pela sua família. Elias levanta 12 pedras para dizer assim: gente, nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Alguém ama a sua família aqui? Alguém se importa com a sua família aqui? Então traz sua família para perto do altar e se unam para lutar pela presença de Deus, para lutar na presença de Deus. Elias, olha o que mais que ele faz. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços ou novilho e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. Eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta.
3 vezes ele mandou encher. 12 litros de água aproximadamente, num tempo em que 3 anos e meio de seca, a água valia ouro. Elias diz assim: um novilho para vocês, a oferta de vocês é um novilho, a minha oferta é um novilho. A oferta é igual? A oferta é igual? Sim. A oferta é proporcional? Não. É igual, mas não é proporcional. Por quê, pastor? Porque eram 850 pessoas oferecendo um novilho. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. E um homem, sozinho, oferecendo um novilho. E daí, pastor? E daí que Deus respondeu aquele um homem, e Deus responde um homem, uma mulher, sozinho, lutando, clamando, restaurando, edificando, se oferecendo, dizendo: Deus, eu confio, Deus, eu acredito, Deus está aqui no altar, Deus está aqui minha vida, Deus, eu amo o Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Deus responde com fogo, quem oferece o melhor na presença dEle. Você pode estar lutando sozinho, um com Deus é maioria. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você faz parte da igreja. Elias está sozinho naquele desafio. A oferta de Elias é muito maior que a oferta daqueles homens, proporcionalmente falando. Afinal de contas, ratear um novilho entre 850 é mais fácil do que pagar sozinho. É ou não é, gente? Mas a oferta de Elias, a entrega de Elias, a obediência de Elias, a disponibilidade, a fé, a liberalidade de Elias é que fazem a diferença. A pergunta é: nós estamos disponíveis para oferecer o nosso melhor para Deus hoje? Nós estamos abertos a servir a Deus com paixão, com fogo, com o melhor da nossa vida? Põe aí para mim, Neemias capítulo 4, verso 14, na NVI, por favor. Neemias 4, 14, na NVI. Olha, o que eu acabei de falar eu vou mostrar na Bíblia, rapidinho. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por quem? Por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas... Olha para quem está ao teu lado, diga: lute pelo que é importante para você, sua família, sua vida com Deus, os projetos de Deus na sua vida. Não apenas lute, mas envolva-os no processo. Ensine os seus filhos a orar pela família. Ensine seus filhos a guerrear pela família, a guerrear pelos sonhos da família, pelos propósitos da casa. Neemias envolve todo o povo. Elias diz para o povo: cheguem perto de mim, se aproximem de mim. O que a gente está fazendo? Provérbios 18:1 diz que aquele que se separa, que se divide, busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Deus não fala com a gente para a gente se dividir, mas fala para a gente se unir. O diabo quer nos dividir para nos enfraquecer e nos derrubar. Deus quer nos unir para nos fortalecer e nos restabelecer. Qual é a sua escolha hoje? Olha o que mais que acontece em Esdras 4, do 1 ao 5, na NVI, por favor. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, com os chefes das famílias. Olha a mentira do diabo, parece bonitinho. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Irmãos, eu vou falar. Vou até largar esse negócio. Todo mundo é bonzinho agora e vai para o céu. É fantástico, a gente está vendo o tempo mais lindo do mundo. Morreu alguém, tadinho, vai para o céu, virou anjo. E os crentes soltando lá, põe a imagem de anjo e foi para o céu. Na vida só fez o que não presta, mas Deus. Morreu outro, tadinho. Deus é bom, foi para o céu. Bom, primeiro, não é nosso papel julgar quem foi, quem não foi, quem vai, quem não vai. Quem julga é Deus. Estou aqui para julgar quem não foi ou que foi. Mas eu estou aqui para dizer: pare de banalizar a santidade do Senhor. Para de brincar com coisa séria. Estão tentando mundanizar a igreja. E eu sei que nessa aí eu perco uma meia dúzia. Uns 3, 4 desconecta. Mas eu preciso responder para Deus no juízo: o que eu fiz?
Eu sou uma oferta no altar queimando, só isso que eu sou. Eu sou uma oferta no altar. Até meu último dia de vida, eu preciso queimar no altar, trazendo verdade. O meu compromisso é com quem me recebeu no altar. Minha mãe me entregou quando eu era um perdido, perturbado, viciado no álcool, que é uma praga, viciado na prostituição, que é outra praga, no mundo perdido, no ocultismo, que é outra praga. Mas eu fui entregue no altar, e Deus me recebeu todo arrebentado, e restaurou minha vida. Ninguém vem agora tentar me convencer que está tudo bem. Deixa por isso mesmo, que é tudo igual quando a gente adora a Deus e quando a gente faz para o mundo, que quando a gente serve a Deus e quando não é igual. Malaquias 3,8 diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não. Deus falou que tem diferença, então eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mais alguém? A gente precisa parar de banalizar. Estão criando uma igreja que banalizou a graça de Deus, a santidade do Senhor. É pela graça, mas não foi de graça, custou caríssimo. O Filho de Deus, numa cruz. Assista o filme A Paixão de Cristo, aqui não se compara com o que aconteceu, mas dá para ter uma noção. Assista, deixa ele ajudar você a voltar ao primeiro amor, voltar para Jerusalém, e olhar e dizer: Jesus sofreu tudo isso, e eu estou tratando como se fosse qualquer coisa, e eu estou dizendo que pode tudo, pode nada. O que pode? A santidade convém à casa do Senhor, e nós somos a habitação do Deus vivo. Santidade convém à sua e à minha vida. É tempo de restauração, igreja. E mesmo essa não sendo a mensagem mais na moda, porque a mensagem da moda é que nós somos a quedinha de Deus. O meu Deus não tem queda. O meu Deus levanta o caído. Não vem com essa coisa: não, pastor, mas é porque eu gostei. Gosto de quem você quiser. Mas examine a Escritura. Veja a igreja bereana. Tudo que eles ouviam, eles iam olhar na Escritura. Está batendo, está batendo, está batendo. Então está dentro. O problema nosso hoje é que a cultura de muitos não é a Bíblia, são as músicas. Tem uma música que diz que Deus vai fazer isso aqui, então está na Bíblia. Nem viu se está na Bíblia, mas alguém cantou, então parece que é bíblico. Examine as Escrituras. Vem, olha só, vamos ajudar, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês. Busca o caramba. Tem gente que chega perto de você e de mim, bancando o bonzinho de Deus. Gente, vou dizer uma coisa na boa. Acho que eu nunca usei esse termo, mas vou usar hoje. Eu tenho ranço. E não vou ficar falando ranço agora só para ficar na moda. Mas eu tenho ranço. Fulano é do bem. Agora é moda falar que é do bem. Ei, o cabra dorme com 4 mulheres diferentes, mas é do bem. Usa droga, intoxica um monte de gente, sustenta traficante que mata, que tenta arrebentar com a nossa família, que faz gerar uma geração aí, um monte de doidos, viciados, que depois vão assaltar e matar. E a gente fica indignado quando o assalto ou a morte chega perto de nós. A gente fica indignado, mas a gente acha bonitinho o artista drogado, porque ele é artista, ele canta bem, ela canta bem. Acorda, igreja, acorda. A gente precisa inspirar essas pessoas a se converterem e não ficar curtindo essas pessoas. Que isso, pastor? Só estou pregando. Quem examinar tudo que foi ministrado hoje, ver que foi bíblico, domingo que vem você é bem-vindo, no outro domingo, no outro. Se achar que eu falei alguma heresia, ore por mim, ou até fala para mim, me ajuda. A gente precisa entender que tipo de aliança a gente está entrando. Tem gente aceitando ajuda do diabo. Vou dizer de novo, tem gente aceitando ajuda do diabo. E para ficar bem claro, a terceira vez, tem gente aceitando ajuda, acordo, amizade, parceria com o diabo, para destruir sua vida. Mas ele não chega dizendo: eu sou o diabo. Antes a gente contava isso para as crianças, agora é a gente que cai nesse conto. O diabo não vem com tridente na mão, com chifre, com rabo, com a seta na ponta. Tem seta na ponta, Ananias, o diabo? Tem ou não? Você nunca trabalhou com ele? Não, graças a Deus. Eu não sei, nem quero saber se ele anda com tridente, se tem seta na ponta. Eu quero que o diabo se exploda no inferno de ponta cabeça, do avesso. Se não existe avesso, então vai do lado certo, mas se exploda. Pastor, não fala assim que ele pode ficar revoltado, furioso com você. Ele é furioso comigo desde que eu fui criado, porque eu fui criado para a glória de Deus. E eu tenho jeito, ele não tem. Sabe uma coisa, que o diabo já está furioso com todos nós aqui, porque a gente tem jeito, ele não tem mais. Então para de ficar tentando fazer média com o diabo. Você precisa adorar a Deus.
Veio uma ajuda aqui, mas não é de Deus, sai fora, quero essa ajuda não. Um pouquinho de fermento, Jesus diz, um pouquinho de contaminação do mundo. Leveda, contamina toda a massa. Tem massa que era pura, está contaminada só por causa de um pouquinho de fermento. Tira, enquanto é tempo, melhor coisa. Vamos lá, como vocês nós buscamos, se correu. Como vocês nós buscamos o Deus de vocês, temos sacrificado ele na época de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Pode ir. Contudo, Zorobabel, Jesus e os demais chefes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Está escrito, Ciro registrou. A sabedoria dos sacerdotes, a sabedoria dos profetas, Zorobabel, Jesus, demais chefes das famílias, não vamos entrar em aliança com os ímpios. Mas vai continuar aqui, 4. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse o quê? A construção. Aquilo não era acordo, não era ajuda, coisa nenhuma. Era uma cilada do diabo para corromper a reconstrução, para impedir a restauração. Cuidado com acordos que o diabo propõe, cuidado com as propostas que o diabo pôs na mesa. Se Deus lhe deu uma direção, para de ficar aceitando proposta. Essa é a proposta da China, então dá para o chinês. Essa é a proposta dos Estados Unidos, dá para o americano. Essa é a proposta da minha vida, então é bíblica. Então Deus falou, Deus testificou. Não, Deus não testificou. Na verdade, Deus falou outra coisa. Irmãos, o que eu vejo de gente que segunda-feira, pastor, Deus falou comigo, e Deus falou isso, tal, bacana. Quarta-feira, pastor, recebi uma proposta, o que o senhor acha? Ô pastor, tenho agora não sei o quê. E tem gente que já nem procura falar porque tem medo do que vai ouvir. Ô irmão, aquilo, quarta agora, quinta, ô irmã, Deus tinha falado na segunda, Deus desfalou na quarta, para você abraçar outra coisa na quinta? Ei, ó, Angélica, até que a moto separe. Na velhice, em nome de Jesus. Ou Jesus volta antes. Até que a moto separe. Não, é Deus falou agora. Não, Deus falou que eu fui chamado para pregar. No outro dia Deus falou assim: não quero ser mais pregando não, eu não gosto de você pregando. Irmão, o que nós estamos fazendo? Quem que nós estamos permitindo entrar na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente, na nossa empresa, no ministério? Quem nós estamos permitindo entrar? Aqueles que vão desanimar, aqueles que vão contaminar, que fingem que querem ajudar e fingem que querem servir a Deus, dizem que amam e respeitam a Deus, mas não tem nada de Deus. A igreja do Senhor é pura, é cheia do Espírito Santo. Verso 5. Pagaram, isso aqui é forte, pagaram alguns o quê? Funcionários, para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Transição de reinado. E durante todo o período e até a transição, tem esses endemoniados sendo pagos. Sendo o quê? Eles estão recebendo oferta. Recebendo o quê? Para desanimar o coração do povo. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente não percebe que o diabo não tem problema com oferta. Eu vou dizer de novo, o diabo não tem problema com oferta, ele oferta. Que isso, pastor? Quer que eu prove para você que o diabo é ofertante? Quem já sabia que o diabo é ofertante? Levanta a mão. Uma pessoa, 2, 3. Aqui, vocês acham que é Deus que está fazendo essa oferta e dando esse salário para esses caras tumultuarem? Quem é? Quem é? O diabo. Que está ofertando para atrapalhar a restauração do templo de Deus, do altar de Deus. Mas eu vou mostrar mais um, Mateus 28, vamos lá. Essa aí não tinha, peguei você no pulo do gato agora. Mateus 28. Verso 12 ao 15 na NVI, por favor. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma do quê? De dinheiro. Para quê, gente? Vamos lá. Dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro, a oferta, e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Quem foi que pagou para os soldados mentirem e dizer que Jesus não ressuscitou? Os líderes religiosos. Tá, incitados por quem, gente? Pelo Espírito Santo? Por quem? O diabo ofertou para parar a obra lá em Jerusalém. O diabo ofertou para que não falasse que Jesus ressuscitou.
O diabo não tem problema de ofertar, mas tem crente que tem problema de ofertar. O diabo é mais liberal que muito crente. Porque ele tem um projeto, ele quer destruir vidas, ele entrega o que for preciso para destruir vidas. E nós entregamos alguma coisa para salvar vidas? Olha a próxima direção, põe aí para mim, terceira direção. Para a gente acelerar agora para o final. Ofereça o melhor que você. Ofereça o melhor que você o quê? Puder. Primeira coisa, porque quando fala ofereça o melhor que puder, tem gente que só pensa em dinheiro. Primeira oferta que a gente viu hoje aqui, qual foi? Unidade. Em Esdras 3, o povo era como um só homem. Elias, antes de clamar, manda o povo chegar a ele. Você tem oferecido pela unidade? Você se une com a sua igreja, com a sua família, com aqueles que no local do trabalho querem ver a empresa crescer? Ou só se une para aquilo que é ruim? Unidade é uma oferta. Fé. Elias estava sozinho, mas se uniu com o Senhor e foi pela fé, até que o povo chegou. Isso é uma oferta que se faz a Deus. Que mais? Disponibilidade. Elias diz, conta comigo. Esdras diz, conta comigo. Zorobabel, Jesus disseram, conta comigo. Chamaram o povo e o povo disse, Senhor, conta conosco. Tem alguém disponível para Deus hoje aqui? Nós acabamos de passar por uma grande obra aqui. E tem gente que está feliz dizendo, Senhor, obrigado, porque antes dessa palavra eu já fiz a coisa certa. Eu tive unidade com os meus irmãos, tive fé e me apresentei disponível. Mas tem gente endemoniado que ficou tentando atrapalhar quem queria servir. Que isso, pastor? Tem gente que fez o papel daqueles homens que fica perturbando quem quer servir. Pastor, você está sabendo de algum caso? Não. Isso aqui eu estou falando, não é nem pelo Espírito Santo. Eu estou falando porque é de praxe. O diabo sempre vai cutucar alguém para ficar incomodado quando a obra de Deus avança, gente. Não deixa o diabo te incomodar. Seja aquele que diz, eu estou disponível. É para a glória de Deus, eu estou disponível. Porque quando eu precisei, Deus estava disponível. Quando eu precisei, minha igreja estava disponível. Quando eu precisei, tinha irmãos e irmãs disponíveis. E liberalidade. Porque aí fala que o povo volta de um tempo de cativeiro e oferece o melhor que eles têm. Ouro, prata e recursos. Nós somos liberais na hora de oferecer a Deus? Ou a gente fica, na hora de pedir para Deus, caminhão, container, na hora de oferecer a Deus, conta gota. Tic, tic, tic. Deus, eu quero pedir, container. Deus, eu quero receber, conta gotas. Tic. Liberalidade. Ofereça o melhor que você puder. Ninguém está falando para você virar o que você não é, o que você não tem, o tempo que você não tem, recursos que você não tem, disponibilidade que você não tem. Não. Mas dentro daquilo que Deus tem feito na tua vida, faça o seu melhor para Deus. Está claro até aqui? Elias pegou um novilho inteiro e cortou ele e ofereceu a Deus. Deus respondeu. Zorobabel, Jesua, Neemias, Esdras ofereceram. Pegaram os recursos que receberam do rei, recursos que eles tinham, que receberam dos vizinhos, e ofereceram primeiro no altar, no templo. E teve resposta. Vamos lá, 1 Reis ainda 18, do 36 ao 39, depois a gente já termina em Esdras. 1 Reis 18, do 36 ao 39, vou na NTLH, põe para mim por favor. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar, se aproxima do altar, e orou assim, orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. 37, responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Mais uma vez eu digo isso e profetizo, Deus está trazendo um povo dele de volta, ao primeiro amor, à intimidade, à pureza, à santidade, à paixão, ao fogo, à fé. Se permita voltar. Deus, eu preciso voltar. Deus, eu preciso parar de olhar para o entulho, eu preciso voltar, eu preciso. Irmão, não é pecado reconhecer que precisa voltar, mas é estupidez, precisando voltar, fingir que não precisa. Deus, eu preciso. Hoje à tarde, a hora que eu fui tomar banho para vir para o culto, eu falei, Deus, me ajuda a voltar, tem coisas que eu quero restaurar na minha vida, eu quero mais fogo, eu quero mais intimidade, eu preciso de mais, Deus. Deus quer trazer o povo dele de volta. Deus manda fogo para trazer intimidade. 38. Então o Senhor mandou. Quando a gente diz que a gente quer voltar, Deus manda fogo. Alguém está se sentindo frio? Quando você diz, Deus, eu quero voltar, Deus vai começar a mandar fogo na tua vida. Faça a sua entrega. Tenha disponibilidade. E o fogo queimou o sacrifício. Altar é lugar de entrega, sacrifício. Sem sacrifício, sem entrega, sem renúncia não há manifestação. Tem que ter renúncia, tem que ter entrega.
além as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. 39. Quando viram isso, os israelitas fizeram o quê? Se ajoelharam. Aqueles por quem a gente está olhando, orando, vão se render ao Senhor. Se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Só eu e a minha casa vamos dizer, a minha vizinhança vai dizer, a minha cidade, o meu estado e a minha nação vai dizer: ofereça o melhor, se entregue, junte, vem para a unidade, volta ao primeiro amor. Muita gente vai se render e vai dizer: só o Senhor é Deus. Aqui a gente tem a quarta direção, põe para mim por favor, quarta direção para grandes obras. Ore a Deus. Elias orou, ele não fez tudo aquilo sem orar, ele orou. Seja específico no pedido por resposta e direção. Tem gente que faz tudo bonitinho, alinha sua vida, faz tudo, mas não é específico no pedido. Como assim? Irmãos, quando Jesus encontrava o homem e dizia: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero ser limpo, eu quero isso, quero aquilo outro. Jacó, quando estava perdidão e queria voltar a ter comunhão com seu irmão, queria mudança de vida, ele pediu a Deus: se o Senhor for comigo nessa viagem que faço, presença, me guardar, me proteger, proteção, diz: se o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, provisão, e me fizer tornar em paz a casa de meu pai, paz. 4 P's: presença, proteção, provisão e paz. O Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der eu te devolvo o dízimo. Eu vou te honrar, eu vou andar em aliança contigo. Deus honrou a parte dele, Jacó foi lá e honrou a dele. O pedido de Jacó foi específico. Sabe por que a gente não pede? Porque pede mal. Sabe por que a gente não pede? Porque a gente tem preguiça. A gente fica assim, quer ver só? Deus me abençoa. Jacó falou: Deus me abençoa com presença, proteção, provisão e paz. Foi ou não foi? Elias diz: Senhor, responde com fogo para que todos saibam que só o Senhor. O pedido foi específico? Seu pedido é específico? Ou você ora assim, ó: Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus abençoa minha casa, Deus me abençoa, Deus abençoa, me abençoa, abençoa minha casa. Aí Deus olha e fala assim: abençoa em que, criatura? Alguém já orou assim? Além de mim, que estou com a mão levantada, diga eu. E eu não estou dizendo que é errado. Errado é que a gente só ora às vezes assim: Deus, abençoa a minha saúde, porque o meu corpo está doendo. Abençoa o meu pulmão, meus pulmões, meu coração. Abençoa meu sistema imunológico. Abençoa, Senhor, minhas células. Abençoa, Senhor, minha visão. Abençoa meus negócios. Abençoa minha mente. Eu quero estudar e entender o que eu estou estudando. Deus, abençoa a minha forma de me comunicar, eu tenho dificuldade. Deus, abençoa a forma de ouvir, eu tenho dificuldade de ouvir. Deus, me abençoa para ter um coração humilde, meu coração às vezes é soberbo. Deus, abençoa meu temperamento, eu sou muito explosivo. Deus, enfim, tá claro? Seja específico. Seja específico. Ore, mas seja específico na hora de pedir resposta e direção. Vamos lá, para a gente finalizar, verso Esdras 6. Agora a gente finaliza tudo em Esdras, só em Esdras e a gente finaliza. Esdras capítulo 6. Eu vou ler na NVI. Verso 6. Agora então Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. A ordem do rei Dario. Sabe por que Dario deu essa ordem? Porque ele leu o decreto de Ciro. Ele assumiu o trono e viu que Ciro tinha dado uma ordem na sua época de governo. Lembra que eu falei para você anotar? Dario pegou e falou assim: opa, Ciro deu uma ordem, que ninguém atrapalhe a reconstrução, porque foi Deus que mandou fazer. Seguinte, esse pessoal que está tumultuando a obra de restauração, manda ninguém se meter com o povo judeu. Irmãos, Deus dá ordem aos seus anjos. Eu creio que Deus envia anjos, e ninguém vai se meter comigo e com você. Mas o anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor vai livrar e guardar de todo mal. Eu creio. A ordem chega, ninguém se mete com esse povo, porque Deus está com eles. Deixa eles reconstruírem no antigo local. Não é mudar,
não é trocar, é restaurar, é consertar o que está quebrado, é limpar o que está sujo. Nós não somos descartáveis, Jesus morreu por nós. O versículo 11 e 12, olha o que ele diz: além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa. Isso aqui tem uma revelação poderosa, outro dia eu ministro, talvez na Páscoa do ano que vem, vocês vão entender o porquê. E deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. Ó, entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar na casa, no altar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto, ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, o decretei, que seja plenamente executado. Até reis de fora estão reconhecendo que não pode mudar a palavra de Deus, e tem gente hoje querendo mudar e viver fora da palavra, achando que vai ficar por isso mesmo. Dario diz assim: vai ser amaldiçoado, e vai sofrer duras consequências quem quebrar a aliança com a palavra. Irmão, vamos ver na palavra, não tem coisa melhor para a gente do que viver de toda a palavra de Deus. Verso 13: tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel, e os decretos de Ciro, de Dario e de Ataxerxes, reis da Pérsia. Põe a quinta direção para mim: creia na palavra, seja encorajado, construa e prospere. Dario manda uma carta por causa da palavra que Ciro tinha dito, que Deus havia falado ao coração de Ciro. Creia na palavra. Os profetas Ageu, por exemplo, chega lá e encoraja o povo. Irmãos, nós estamos encorajando você a voltar, a restaurar, a viver o melhor tempo da tua vida com Deus, a ser incendiado pelo Espírito Santo. Permita que essa palavra entre no teu coração e transforme a sua vida. E o que vai acontecer? Creia nessa palavra, você vai ser encorajado por profetas, vai construir e vai prosperar. O diabo quer só destruir, mas Deus quer construir, e levanta profetas para palavras que mudam a nossa história. Agora a pergunta é: nós estamos ouvindo quem? Os profetas ou os tumultuadores? Nós estamos ouvindo os profetas ou aqueles que querem fazer a gente olhar para o entulho? Eu ouvi uma palavra esses dias atrás, e isso foi muito forte, gente, muito forte. Presta atenção nisso. Todo homem de sucesso, eu disse todo homem do quê? E serve para mulher, homem e mulher de sucesso, tem ao seu lado, tem para ouvir, para realmente ser orientado, instruído, um homem de Deus, um profeta de Deus, ou um bruxo. Isso é sério. Toda pessoa, homem ou mulher de sucesso, tem como seu mentor espiritual um homem de Deus, um profeta de Deus, ou um bruxo. É a gente que escolhe quem a gente quer ao nosso lado, se a gente quiser ser de sucesso. Tem gente que corre de profeta, porque não quer ser incomodado no seu pecado, e prefere fazer aliança com o mundo. Mas tem gente que prefere ser encorajado por profetas, e às vezes o profeta vai encorajar eu e você a largar o pecado, e glória a Deus por isso. Para finalizar, a última lição e último versículo, últimos versículos, verso 15. E lhe disse, verso 15, eu estou no capítulo errado, é aqui, ó. Verso 15, o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação de quem? Do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, os levitas em seus grupos, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Sexta e última direção, põe aí. Se alegre no templo. Eles se alegraram. Se alegraram na restauração, na consagração. Se alegraram como Elias se alegrou ouvindo o povo dizer só o Senhor é Deus. Se alegre pela obra que Deus está fazendo nesse lugar, e pela obra que Deus tem para fazer na sua família.
Se alegre no templo, desfrute da intimidade e manifestação de Deus em sua vida, porque o templo foi restaurado para que o povo se achegasse, fosse se entregar a Deus e receber direções de Deus e o poder de Deus. Hoje você e eu viemos nos entregar, e Deus também está nos dando fogo, poder e direções, que seja para a glória dele sobre a nossa família, em nome de Jesus. Quem crê diz amém?